Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Então, na última aula a gente criou aqui o user DTO, né? Tudo baseado em orientação a objeto, tá? E a gente está retornando o nosso usuário lá para nossa telinha. Caso o nosso Firebase não consiga autenticar esse usuário, a gente precisa retornar um erro, né? Ah, olha, o user DTO tem algum erro, tem algum problema. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai novamente vir aqui, ó, vai retornar um popular error, tá bom? E qual que vai ser a nossa mensagem aqui dentro? Não foi possível salvar o usuário, tá? Ah, eu escrevi tudo com maiúsculo. Vamos lá de novo. Ó, não foi possível salvar o usuário. Ok? Beleza. Nesse caso, o user é nulo. Ok? E aqui embaixo, ó, vocês podem ver que o nosso signup, a partir desse exato momento, não está mais vermelhinho. Por quê? Porque aqui a gente está retornando o usuário. Se ele não conseguiu salvar, ele está retornando um erro. Se deu algum erro na autenticação, ele vai cair aqui embaixo. Se deu algum erro de Firebase, ele vai cair aqui embaixo. E se deu algum popular erro, ele vai cair aqui. Beleza? Então é basicamente isso que a gente vai fazer. Voltando no nosso Auth Controller aqui, a gente já tem um usuário. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui e vou dizer que final response é igual ao nosso auth Firebase Data Source ponto signup, passando o nosso usuário, tá? Isso aqui é uma função assíncrona, né? Então a gente vai colocar um await aqui. E se eu vier aqui e olhar o meu response agora, o meu response, ó, ele retorna uma failure ou um user entity. Ok? Entendido isso? Então o que eu vou perguntar para ele? Eu vou perguntar, olha, if se o meu response ponto, né? O parâmetro 1, o que é o parâmetro 1 no meu response? É a minha failure, tá? For diferente de nulo, significa que eu tenho algum problema, tá? Que eu tenho, ó, estão vendo que o parâmetro 1 é failure aqui? Como que a gente poderia colocar a própria failure aqui dentro? Eu vou ir lá no meu signup e vou dizer que, olha, isso aqui é failure, beleza? Isso aqui é um user entity, tá bom? Ó, não mudou em nada, tá? Mas aqui a gente pode fazer o seguinte, ó, user ponto, cadê a minha failure aqui? Desculpa, pessoal. Eu vou ter que revisar o porquê que ele não está aparecendo aqui. Mas se vocês colocarem o mouse em cima, vocês vão ver que ele é uma failure, né? Se a minha failure for nula, for diferente de nulo, significa que eu tenho um erro. Não é isso? Então, a gente vai ter que retornar alguma coisa para o usuário. Mas não é esse o objetivo agora. A gente vai colocar aqui, ó, retornar para o usuário. Que teve algum problema, teve algum erro na hora dele salvar. Caso não tenha algum erro, e um outro detalhe, tá? A gente vai retornar um bool aqui. Por que você fala que a gente vai retornar um bool? Porque se tiver um erro, eu quero simplesmente dizer o seguinte, olha, retorne false. Por quê? Porque teve um erro, então eu não consegui salvar. Um retorne false. Caso a gente consiga salvar, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que final user result é igual ao meu response, né? Ponto o cifrão 2. Por quê? Porque o meu cifrão 2 é um user entity. Ó, tá vendo? Neste caso aqui, a gente sabe que o user entity é diferente de nulo. Por quê? Porque se isso aqui for nulo, em qualquer momento, se isso aqui for diferente de nulo, desculpa, o meu user automaticamente é nulo. Então ele já vai cair aqui dentro. Caso contrário, a gente cai para cá. Como o meu result ele é diferente de nulo aqui dentro, a gente simplesmente vai dar um return true aqui, beleza? Retornamos true. Dessa maneira o nosso signup está belezinha. Eu vou só formatar o meu documento para ficar legal. E aqui a gente vai dar um print no nosso, vamos lá, print no nosso user
result. Eu quero saber o que é o meu user result, porque basicamente ele é um user entity, beleza? Ah, eu esqueci de fazer uma coisa, tá? O nosso user DTO aqui também, a gente vai criar um toString nele, tá? Aqui vocês podem ver, eu vou colocar um ignore aqui, só pra gente não ter problema. Ignore choose. Beleza. O meu user DTO, eu vou querer montar nele também, ó, um toString, tá? Aí ele vai montar um toString aqui embaixo pra gente. Alt 39 e aqui também Alt 39. Então tá, temos o nosso toString aqui, que era o que estava faltando da última aula. Então agora a gente vai para a prova real, tá, pessoal? Só que antes disso, a gente precisa rodar um comandinho pro nosso build runner gerar esse código aqui pra gente, tá? Através do MobX, tá? MobX e o build runner. Então a gente vai rodar esse comandinho aqui, ó. Flutter pubrun build runner watch, tá? O watch ele fica observando. Se eu rodasse um build runner.build, ele simplesmente iria ficar rodar uma vez só. O watch ele vai ficar observando, tá bom? Ó, ele vai criar aqui os runnings aqui dentro, tá? Ele vai gerar todo o código que a gente precisa. E se a gente vier aqui, ó, no nosso sign up page, a gente já está chamando o nosso sign up aqui. Só que eu vou fazer uma coisa. Deixa eu pensar aqui como que a gente poderia fazer. Um observable para aparecer alguma coisa em tela, né? Enquanto estivesse salvando. Vamos fazer aqui no nosso alpha mesmo, né? Desculpa, no nosso controller aqui. Vamos lá. Aqui eu quero fazer o seguinte. Eu quero dar um await. Eu vou chamar um future.delayed, tá? Ele vai demorar um pouquinho para acontecer. Eu vou colocar uma duration, tá? Eu vou chamar uma const duration. Vou chamar seconds, tá? Eu vou colocar 2 segundos só para vocês verem como que funciona. Beleza? Vou colocar uma seconds. E daí o que vai acontecer nesse cara? Eu vou colocar uma vírgula aqui, ó. E vou chamar uma funçãozinha. Que essa funçãozinha vai ser executada depois que passar esse tempinho, tá? Vai ser isso aqui. Beleza, ele vai demorar um pouquinho para acontecer. Eu acho que eu nem precisaria disso. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente. Eu poderia colocar um Circular Progress Indicator enquanto estivesse carregando. Vamos criar aqui, ó, um arroba computed. Vai ser o que? Ele vai ser um is, um bool is loading igual a false. Beleza? Ele vai iniciar igual a false. Não, um is loading igual a false. Quando eu entrar, quando eu chamar isso aqui, eu vou dizer que is loading é igual a true, tá? Ele entrou aqui, ele é igual a true. Aí ele vai passar por tudo isso aqui. Se ele tiver algum erro, eu vou dizer que isLoading é igual a false, ou seja, eu não estou mais carregando, tá? Se ele não tiver nenhum erro, ele vai passar os 2 segundos, vai dizer que isLoading é false, tá? E vai printar o meu resultado. Como é que a gente vai fazer isso na sign up page? Depois a gente vai tratar melhor isso daqui, tá? É só pra gente testar. Eu chamei isso aqui e eu vou fazer o seguinte. Quando eu chamar essa tela, deixa eu pensar como é que a gente poderia fazer. Eu estou pegando um isLoading. Vou pegar aqui, ó. Vamos fazer diferente, ó. A gente vai fazer assim. Eu vou falar que isso aqui é um final result. É igual a isso aqui, tá? O resultado. A gente vai fazer um show. Vamos colocar só um show dialog aqui, tá? Vamos colocar um diálogozinho em tela, tá? Esse diálogo vai conter um
uma funçãozinha, tá? E que vai chamar um... Pode ser um dialog mesmo. O diálogo, como child desse diálogo, eu vou colocar um circular progress indicator. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Esse show dialog ele vai ter que ficar dentro de alguma coisa. Deixa eu ver quando que a gente chama o result aqui. Eu só digo que o result é true depois do await, né? Eu vou dar um return nesse cara e vou pegar esse cara aqui e colocar aqui dentro, tá? Vamos ver se ele vai deixar eu colocar. Deixou, beleza. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver se ele vai completar aqui, pessoal. Senão a gente vai ter que inverter a jogada aqui. Eu queria fazer um teste com vocês aqui. Mas a gente poderia fazer o seguinte. Vamos chamar um build context aqui dentro. Context. Eu não gosto muito de trazer o context para cá, tá? Mas a gente vai trazer. Então assim, ó. Aqui em cima a gente vai começar um build context. Então, enquanto ele for true, a gente vai chamar aquele diálogo aqui, tá? Então a gente já tirou o diálogo daqui? Já, beleza. Então a gente só vai passar o context aqui dentro, tá bom? Vamos tirar esse cara daqui. Vamos voltar aqui para o nosso alpha controller e vamos chamar esse cara. Ixi, não pode ser que eu fiz isso. Tava prontinho aqui dentro. Vamos dar um aí, isso. Ctrl X. Vamos tirar daqui e vamos passar o context para ele. Context, isso. Voltei no meu alpha controller. Aqui eu vou dizer o seguinte, olha, quando eu chamar isso aqui vai ser isso aqui, tá? Ó, ele vai só formatar pra gente aqui. Eu tô passando o contexto aqui para dentro, tá? Por enquanto eu vou deixar assim. Se, né, ele for... A gente não vai mais usar o isloading, tá? Se der algum erro, o que eu vou chamar? Eu vou chamar um navigator.offContext.pop, beleza? Só para a gente poder testar, tá bom, pessoal? Então aqui, ó, eu vou printar, eu vou dar um pop e vou printar. Se for ok, se deu tudo certo, eu dou um pop, printo e ele vai simplesmente retornar true para nós aqui embaixo. Vamos ver aqui, o que ele está dando aqui? O slowing. Vamos tirar esse slowing de fora daqui. Vamos ver aqui. Eu acho que ele... completou. Beleza. Então, vamos só reiniciar o nosso app, tá? Eu vou desbloquear a minha tela aqui, só pra gente poder verificar como que tá. Beleza, o nosso app está reiniciando, reiniciou. O que eu vou fazer? Até, pessoal, antes de salvar aqui, eu vou só comentar, tá? Pra gente não ter... não vou deixar assim mesmo. Vamos ver o que vai dar. Tô testando junto com vocês, tá, pessoal? Não testei antes disso aqui, não. Vamos lá. teste@teste.com, tá? Aí aqui embaixo a gente vai vir e vai colocar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? E cliquei em cadastrar, tá? Ó, ele colocou um círculo aqui bem doido. Vamos ver se ele deu algum erro. Ó, beleza. Aí você fala assim, tá, mas como é que eu sei como é que tá lá no Firebase? Então vamos abrir o nosso Firebase, tá? Aqui, ó, eu tô logado com esse cara. Vamos lá dar uma olhadinha no Firebase como é que tá. Ele vai pedir qual que é esse aqui. Então vamos dar uma olhadinha o que ele fez aqui dentro. Olha aqui, ó, user test, tá aqui o nosso user test criado. Olha o UID dele aqui, ó. Agora a gente vai vir no Firestore. Olha o que ele fez, tá? Ele não criou o nome correto. Tá, mas não tem problema. A gente já vai arrumar isso aqui, tá bom, pessoal? Então, o que ele fez, ó? Ele criou uma coleção, colocou um UID aqui dentro, tá? E colocou os dados aqui, ó. Olha que legal, ó. True, tá? Lembra que o UID a gente estava passando nulo? E a gente substituiu o nosso UID aqui, nessa parte aqui, a gente está substituindo, né? Ó, o UID. Então a gente substituiu e já guardou. Olha que beleza, entendeu?
A gente só vai mudar uma coisa, tá, pessoal? Aqui eu estou passando a credencial direto aqui dentro. Não é isso que a gente vai fazer, tá? Eu vou fazer diferente porque ficou ruim a visualização. Vocês vão criar aqui, ó, a coleção users, beleza? Aí aqui vocês vão dar um ponto collection. Ó, eu vou criar a coleção users. Vamos ver aqui, ponto. A gente vai ter ponto doc, tá? Qual que vai ser o meu documento que eu vou criar aqui dentro, tá? Ponto users, ponto doc. Qual que vai ser o doc? A gente precisa passar um path para ele, tá? Dentro do path eu vou passar aquilo que estava ali, o UID. E aqui, depois do doc, a gente não vai passar mais nada, tá bom? Deixa eu pensar aqui, user.collection. Quando eu passo o add, a gente está passando para ele adicionar uma classe automaticamente. E não é isso que eu quero. Ah, não, é isso mesmo, desculpa pessoal. A gente vai colocar collection de novo aqui, ó. Deixa eu só tirar isso aqui, que daí vai ficar mais fácil para a gente testar, tá? Ó. .users.collection.doc. O doc eu vou passar o ID do meu documento, ponto. Aqui eu vou passar um ponto. Deixa eu pensar se a gente passa um ponto 7. Ponto 7, isso mesmo. O ponto 7 aqui, pessoal, o set faz o quê? Ele faz um setter lá no nosso documento, tá? Ó, o setter ele precisa receber um map. E onde que a gente tem um map? Aqui embaixo, tá? Copie o user DTO aqui embaixo inteirinho. Pode excluir isso aqui. E o que ele vai fazer para nós, tá? Só para vocês entenderem. Ó, colei aqui dentro, vou dar um enter no set. Então o que ele vai fazer? Ó? Ele vai lá, vai criar uma coleção users. Ele vai criar um documento com o ID da coleção e vai fazer um set dentro desse documento, ou seja, vai setar informações, tá? E as informações vai ser o mapa que a gente está passando aqui com as informações do usuário. Vamos testar novamente para ver se está funcionando? Bom, fiz o reload novamente, vou fechar aqui, ó. Tá aqui o nosso reload novamente, beleza? Então vamos lá. Nome completo, eu vou passar aqui, ó, João da Silva. Vou passar aqui embaixo, ó, joão@gmail.com. Eu vou passar uma senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu vou passar mais uma senha para ele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza, confirmei a minha senha, cadastrar. Ó, ele já criou o usuário e já criou o João. Olha, ele já printou aqui embaixo o João para nós, ó. Tá vendo? Então, se a gente for lá no Firebase novamente, vamos lá no nosso Firebase, ó, tá aqui, ó. Se a gente der um refresh no Firestore aqui, ó, vai para outra e volta, tá? Ou dá só um atualizar a página. Olha que beleza. Ele criou users, criou o documento e aqui tá o ID do documento, beleza? Então, se eu vier em Authentication, novamente aqui, ó, tá vendo, ó, joão@gmail.com é o mesmo código de usuário, beleza? Então a gente está autenticado no Firebase, tá? Dessa maneira a gente fez a autenticação. Esse cara aqui eu vou excluir, tá? Que a gente não vai usar ele, porque ele criou da maneira errada, tá? Mas a gente já conseguiu contornar a informação. Então tá aqui, ó, o Joãozinho tá criado lá no Firebase através da nossa orientação a objetos, tá bom, pessoal? Então a gente criou, né, o nosso documento orientado a objeto, tá? Tá aqui, ó. Agora o que vai ser a próxima parte? A gente vai navegar para a telinha de home, né? Ou melhor, vamos fazer o login com esse usuário, né? Vamos ter que fazer o login com ele lá na telinha de entrar, né? Aqui, ó. Telinha de entrar, a gente vai ter que fazer o login com ele, tá? Mas antes disso a gente vai fazer as tratativas dos botõezinhos. Agora que a gente já conseguiu criar o nosso usuário no Firebase sem erros, né? A gente vai tratar esses botõezinhos para eles mostrarem a senha quando for necessário, tá? E basicamente, pessoal, para essa aula era isso, tá? Que eu tinha para falar para vocês. Eu espero vocês nas próximas aulas para a gente poder fazer a autenticação com o Firebase. Os erros, é bacana que eles aconteçam agora para a gente poder também, tá? Ir trabalhando melhor esses erros, né? E ver mudanças de código e tudo mais, beleza? Pessoal, deixe nos comentários aí, tá? O que vocês querem para próximas aulas, sugestões de melhorias e tal. Ah, professor, eu não consigo
eu não tenho ideia de como faz tal coisa no Flutter. Mande aí no comentário que a gente vai tirar suas dúvidas, tá bom? Não conseguiram fazer, me mandem nos comentários, a gente volta, assistam a aula de novo, passo a passo de como a gente está fazendo, tá bom? Desde já, pessoal, muito obrigado, se inscrevam no canal e espero vocês na próxima aula.